lá, bater tintim, Tintim. tintim, com Guaraná em pó. Porque papai e mamãe agora vai dar refrigerante em pó para as criancinhas. Porque, ó, CD também, ó, ideologia de gênero, ó, o que acontece com o dedo no buraco, ó. Papai e mamãe tem que proibir CD para criancinha, para evitar a doutrinação gaysista, tá ok? Tá ok? Ok, tá ok. A todos bem-vindos ao Daqui pra lá. Hoje sobre um tema ok, né? São as tretas da música, do pop, do Do rock Do and Do roll, rock and roll, do pop, do rock, do pop rock. do tudo. Bem, a gente já lembra, quando fala de treta, a gente lembra logo de uma pessoa. Sabe quem? Joãozinho. O nosso querido João Gordo. Eu acho que vocês aí do YouTube lembram, ou se vocês não assistiram, coloquem lá. João Gordo e Dado Dolabella. Vocês vão ver um clima assim de romance. Lindo. Tal. Bem, essa treta, ela já ocorreu já assim que começou esse vídeo. Que é até um programa, se não me engano, foi MTV, né? Isso. Da MTV, quando o Dado Dolabella, ele chega e já chega, digamos assim, meio que num tom meio provocativo e tal. E João Gordo também, que era um programa que provocava muito quem estava lá, Quem conhece também, o João Gordo sabe, né? Que ele é provocador. sabe o que ia acontecer. Aí ele pegou nesse vídeo lá, ele tira, durante a apresentação lá, ele tira umas correntes, um machadinho. Aí tira um porrete lá que João Gordo pergunta onde é que é para enfiar aquilo ali. Aí pronto, aí o clima azedou de vez. E aí foi treta. Dado quebrou a mesa e João Gordo A pegou a gente até então pensou que era uma encenação, né? Quando É. começou que o Dado quebrou a mesa, Aí aí, todo mundo a viu. gente viu que foi uma treta mesmo. A treta tá pegando fogo. E aí só que aí chegou o pessoal, deixa disso, separou, ficou aquela galera, João, para com ele, João, para. Ele lá pegou um par de ferro, alguma coisa assim, que partiu pra cima, Era quase uma morte. era coisa, Pô, cara, tu traiu o movimento, cara. entrou em movimento, cara. Puta movimento, é um puta de um playboy. Foi boy safado. E aí quando a gente fala também de João Gordo, a gente fala de ratos, né? E falando de ratos, a gente lembra uma treta aqui que foi no Brasil, a treta, digamos, Treta entre bandas. entre bandas, que foi entre o Ratos de Porão e o Sarcófago. Que aí lá na década de 80, o movimento, assim, rock, heavy metal, punk, pegava fogo. Cada um defendia, digamos, a sua ideologia e se alguém tentasse engrossar, saía Eram correntada. totalmente extremistas. Saía correntada, saía briga. Sempre rolou, né? Mas agora tá mais ameno, mais tá clima mais paz no light. rock and roll, a gente discute mais pelo Facebook. É. Ninguém tem coragem mais de sair de casa pra ir discutir com o outro. Eu digo, vivemos tempos de adrenalina. E nessa treta aí do Ratos de Porão com o Sarcófago, num show anteriormente em BH, Belo Horizonte, o Ratos de Porão foi lá tocar e, segundo o pessoal de Sepultura, eles o Sarcófago cuspia no pessoal do Ratos de Porão enquanto eles estavam lá tocando. Literalmente, tava com nojo do... Tava com nojo da banda para cuspir. E aí o DRI veio tocar no Brasil, pouco tempo depois. E o DRI teria que ter uma banda de abertura e ficou disputando entre Ratos de Porão e o Sarcófago. E aí a produção decidiu pelo Sarcófago. E ao Ratos de Porão, já com aquela raiva das cuspidas, e agora com mais raiva ainda de ter perdido a chance de abrir um show pro DRI, foi pro Vamos Ver, pro Vale Tudo. Aí tava lá no camarim do Sarcófago antes do show do DRI, antes de começar a abertura, aí de repente era a galera do Rato de Porão lá com as correntes lá para começar o fight.
E aí começou a briga, tudo e tal. Aí o pessoal do DRI foi lá dar um deixa disso. O resultado, um cara da produção do DRI quebrou o braço no meio do quiprocó lá, do quebra-pau. Sempre sobra pra quem é inocente, né? Bem, aí essa, daí nós temos aí, vemos que nos anos 80 foi um negócio meio pegando fogo. Anos 80, anos 90, ali início dos anos 90, realmente o pessoal defendia o que pregava e se alguém contestasse era acorrentado, era porrada. E nessa linha do trash tem o Sepultura também, que acho que não tem como não É, falar, não né? falar, né? Da separação da Na banda. primeira cisão entre a banda, né? Isso. Em 96, quando o Max Max caiu saiu da fora. banda por conta da brigas com a Glória, né? Entre ela e os outros integrantes da banda, que ela começou a gerenciar a banda também, acho que depois de Esquizofrenia, se não me engano. Tem um Isso. documentário muito bom sobre a banda na Netflix, Oh, Netflix. chamado Endurance. Eles falam sobre essa questão toda, que após o KOZD, a banda começou a ficar muito grande e começou a ter aquela coisa assim, você é o vocalista, você é o cara mais importante que tem, você tem que estar separado dos outros. Começou a dar aquela ênfase. Sempre É. tem, né? Toda banda, sempre o produtor quer fazer mais vocalista e deixar a galera de lado. Isso que é uma sina, né? Eles sempre... É assim, né? Porque ali ele vai poder ganhar mais. Aí ele acabou tendo uma desavença com ela que começou a gerenciar mais a carreira dele e gerenciava a carreira da banda. Acabou fazendo com que ele saísse da banda em carreira solo ou montasse outros projetos e foi a primeira decisão da banda. É tanto que até hoje eles não se falam. Esse mesmo documentário, ele não permitiu que fossem usadas imagens dele. Só que eu acho que ele voltou atrás, porque no documentário tem imagens dele sim, só que não tem depoimentos dele. Eu acho que foi nisso que eles proibiram. Não tem de fato depoimento nem dele nem do Igor, mas tem imagens dos dois, imagens de estúdio, né? Mas foi uma coisa complicada também. Com certeza. É. E nesse negócio de vocalistas, a gente sempre lembra de um vocalista que era muito paz e amor. Que era quem? O nosso querido Axl Rose. Ele sempre foi uma pessoa mais muito... paz e amor do universo. E do Agregador, multiverso. né? Agregador de tretas. Quem pegou a referência aí pegou, viu, do multiverso. Agregador de tretas. O multiverso é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Ups. Que aí com o Axl teve a treta dele com Bon Jovi, né? Ele já tretou até comigo, rapaz. Como é que foi essa do Bon Jovi? E essa do Bon Jovi foi naquele período, né? Anos 80, início dos anos 90, o hard rock lá no auge, os vocalistas, tal, as bandas disputavam no tapa, a liderança ali do topo da Billboard, dos mais vendidos, dos mais ouvidos nas rádios. E aí tinha essa, digamos, rivalidade em estúdio do Bon Jovi e do Guns, por serem bandas com estilos similares, tal, hard rock, com algumas baladas farofas, tal. E de repente tá lá Axl Rose e um fã acaba confundindo Axl com Bon Jovi. Axl, logicamente, que era uma pessoa bem, digamos assim, educada com certas pessoas, disse que Bon Jovi poderia, digamos, suck my dick. Fazer Nele. uma felação nele. Traduzam. É, No Google. fazer uma felação. E aí, Fazer-lhe uma felação, né? Isso. E isso, logicamente, já demonstrava que havia essa rivalidade entre os dois. Anos depois, bastante tempo depois, Bon Jovi vai dar uma entrevista e aí, nessa entrevista, ele acaba dizendo como é que a mídia dá tanta atenção ao filho da puta como o Axl, que já está 13 anos sem lançar nada, sem fazer nada. Eu mesmo em 13 anos, ele mesmo, Bon Jovi falando, em 13 anos já fiz muita coisa. Ou seja, demonstrou que mesmo depois, digamos, das duas bandas,
se afastarem do topo ali e tal, da Billboard, do topo das rádios, tudo, a rivalidade continuou. E falando em Guns, o Guns era uma banda assim que chamava atenção nas tretas. Entre eles, né? Entre eles, o Mike aqui Entre eles bem mesmo. já comentou uma vez atrás sobre a treta de Axl e Slash, né? Sim. Tem a própria treta na música Rocket Queen, né? Que era uma canção, que é uma canção, uma ótima música da Appetite for Destruction. E reza a lenda, isso eu tenho um documentário, tem uma biografia do Guns que reverbera, atesta mesmo que isso aconteceu. Que tinha uma namorada do batera Steven Adler, que alguns grupos que andavam com eles, e ela descobriu uma suposta traição dele. E pra se vingar, ela quis copular, né, com o Axl no estúdio. E eles estavam gravando, o Axl pediu para algum produtor lá, deixando os microfones ligados, porque ele queria captar as emoções mais reais da moça e deixar na música, porque a música tratava sobre essas questões. Então o fato foi consumado no chão do estúdio, com a captação de som reais. Deve estar no X-Vídeos. Fosse hoje em dia, acho que estaria mesmo. Então ficou essa treta, né? O Batera não gostou nada disso depois, só que ele vivia tanto no mundo da lua que ele também meio que ficou... Nem ligou mais. Deixa pra lá, deixa quieto. Teve a resenha também no VMA com o Easy. É. Que Que foi isso daí que... outra treta do Guns. Porque o Easy, ele tinha... batido boca e xingado a esposa de Vincent May. Algum tempo atrás. E um dia até a entrega do prêmio do Video Music Awards, que é um prêmio Isso. entregue pela MTV, ia ter essa premiação. E acaba estando lá as duas bandas, digamos assim, que se amavam, digamos. O Motley Crue, do Vincent May, e o Guns, do Easy. E aí o Vince ele fala para o pessoal do Guns e ele fala para o seu motorista: ó, liga a limusine, coloca ela aqui atrás do estúdio e deixa com o motor ligado. Aí o pessoal já percebeu, vai rolar treta, vai rolar alguma coisa. E aí ele foi lá falar com o Easy. Só que nesse falar com o Easy não foi nem um bate-boca, nem uma discussão. Mal se falaram e Vince deu um direto em Easy. E Easy caiu lá capotado, tipo catando lata. O frango assado caiu com as perninhas assim e ficou. E aí, logicamente, a galera separou. Um dos caras que separaram até e puxaram Vince foi Sebastian Bach, que estava lá na premiação também. Ele viu a treta, segurou também, junto com os seguranças, tudo, e puxaram o cara e levaram para a limusine. E nisso aí, Axl terminou a apresentação dele, que estava lá no palco. Quando ele saiu, que viu que estava rolando essa treta, ele foi atrás para brigar com o cara, para continuar, digamos, essa troca de carícias. E aí quando chegou lá, os seguranças já estavam jogando o Vincent May dentro da limusine, ligando para sair com tudo. E aí Axl chamou ele para briga. Vem, que eu vou te mostrar seu FDP. Só que aí, logicamente, ele partiu e depois ficou essa inimizade total aí entre os dois grupos. Também tem a com o Nirvana, né? A famosa briga, também né, uma premiação da MTV, que reza a lenda que tava num tipo uma espécie de refeitório. Isso. O Kurt com a Courtney e a Frances. Isso. O Axl ia passando, ele chamou, você não quer ser padrinho dela não e tal, não sei o que. Aí ele ficou, não quero e tal, não sei o que. Aí xingou a Courtney e depois sai de lá e o Kurt fala e disse que tipo, a gente chamou ele mais por causa que a gente achava ele um trouxa mesmo. Era um trouxa. Só que tem um fato interessante nisso, é que no making of da trilogia dos clipes do Guns, né, são Strange, November Rain e Don't Cry, o Axl aparece com bonés do Nirvana. Só que esse documentário ele é anterior a essa briga.
Seriam então Será amigos que, antes então, será e... que de fato ele considerava o Nirvana uma banda interessante? E depois dessa onda ele meio que ficou... achou que fosse uma gozação, É, que de certo fato foi. porque em 91 foi um ano bem atípico, assim, a gente teve pra bom, com uma coisa significativa, né? Teve o lançamento da Nevermind, Isso. e depois o lançamento da obra do Guns, que foi o Use e o Illusion, né? Os dois. 1 e 2. Então, assim, pô, naquele ano, qualquer garoto, acho que norte-americano, pô, só escutava grunge, cara. E também teve o lançamento do Black Album do Metallica. Então, assim, 3 calhamaços de material num ano só. 3 grandes obras. Então, talvez tenha tido essa briga, mas também diz que a versão que o Kurt tá, a versão do Nirvana, é que eles tinham apenas lá um carro menor, né, e tal, pra fugir. Chegou lá o Guns com seus gorilas e seguranças e muitos carros para tentar cercar eles conseguiram fugir. Mas foi mais uma treta relacionada ao Guns, né? Fora vários entre eles, o que resultou a saída do Slash, porque eles foram gravar quando teve o filme O Entrevista com o Vampiro, 94, que o Axl, eles tinham acabado de tirar da banda o Gibby Clark. Aí o Axl chama um amigo seu, que é amigo de infância, pra tocar, pra gravar os solos da música. O cara nunca tinha feito um show na vida. O cara vai e simplesmente grava as partes que o Slash faria, né? E quando chega na versão final, a parte que é lançada é a parte da gravação do Paul Hudson, se não me engano o nome do cara. Paul Hudson, é. Então assim, o Slash tipo, poxa, o que é isso? Sacanagem, cara. Aí teve uma briga, aí acabou saindo da banda, e depois o Duff McKagan conta-se que em um ensaio, após uma fala de alguém, ele foi sair em defesa do Slash, sair da banda, o Matt Sorum também sairia em defesa dos outros dois em um outro ensaio. E foi expulso pelo Axl. Então assim, e também... Axl é um cara polêmico. Durante a gravação do Chinese Democracy, né, que pra ficar por baixo assim demorou 10 anos pra sair, que vai ter que completar 10 anos agora, em novembro, de lançamento, teve uma música, que eu esqueci o nome da canção, que teve uma participação do guitarrista do Queen, Brian May. O Axl pediu pra ele gravar os solos da música, ele gravou, eu ouvi essa versão, ficou linda, velho, o solo do Brian May, só que na versão final, que foi lançada, não saiu com o solo do Brian May. Aí ele é um cara super educado, né, velho, a galera aí foram perguntar pra ele em entrevista se ele tinha achado ruim, porque o Axl supostamente tem corta da participação dele. Ele super educado, falou assim, não, o Axl é um cara muito inteligente, sabe? Se ele achou que a canção ficaria melhor sem um solo, então tá tudo certo. Falando isso por fora, por dentro, eu vou matá-lo. Eu quero matá-lo. Do Brian May eu acho que não, porque ele parece um cara bem sensato, assim, bem mais tranquilo, tá de boa. Mas, ainda bem, né? Senão já Mas era outra inimizade. Mas lógico que... E depois o próprio Axl falou que pra ele o melhor guitarrista que já houve é o Brian May. Se você pudesse definir um cara que tá pra solar, você fosse um Brian May. Puxando a sardinha pro lado dele. Amenizar. Não, mas ele já disse, ele é um notório fã do Guns, ele já... E de outros artistas também, mas Guns tem muita treta, né? Tem o The Police também, né? Que Every Breath You Take, mas também tem muita, né? Every Punch. As músicas podem ser calmas, mas eles, porém, não. No caso do The Police, foi uma questão também muito de ego. Algo que a gente já até comentou aqui no primeiro podcast que a gente fez depois do retorno. Depois do longa hibernação, daqui para lá, que hibernou por quase 2 anos. Na volta, no podcast 30, nós falamos disso. O ego dentro de uma banda, ele pode destruir um grupo. E foi no caso do The Police. Quando eles estavam gravando já, em 1983, o que acontecia já que o grupo estava totalmente rachado. Cada músico gravou em estúdio separado. E aconteceu, o baterista, ele com raiva de Sting, do vocalista, ele pagou as linhas de vocais que ele tinha gravado no estúdio. E Sting, com raiva do baterista, apagou as linhas de bateria que ele tinha gravado. Ou seja, só para fazer o outro voltar para o estúdio e gravar tudo novamente.
Faz birra de guri, né? Faz birra de guri. E aí quando vai para a turnê, na turnê o baterista ele fez questão de botar a bateria em uma posição que ele não olhasse o Sting. Ele, para não ver ele, porque ele já tava com raiva do cara. Quer nem olhar pra tua cara, quer nem olhar pra tua cara. Era tanta raiva que ele mesmo, quando ele batia nos pratos, ele imaginava que estava batendo na cabeça dele. Por isso que ele batia com muita força, com toda a força que tinha. E aí ainda veio umas outras tretas dele ter quebrado uma costela de Sting numa briga, Sting ter puxado uma faca para ele em outra discussão. Ou seja, o clima ficou totalmente insustentável por causa exatamente de uma briga de egos. Porque a gente também sabe que o baterista era muito bom. E o vocalista também, ou seja, ficou uma briga de egos. Tipo o que a gente até comentou aqui sobre, no caso, por exemplo, do Iron. Uhum. Que era dois egos. Steve Harris de um lado e Bruce do Dixon outro. do outro, né? Até de entrevistas do Steve na época do lançamento do primeiro disco solo do Bruce, se não me engano, ou do segundo, que ele falou que o Bruce Dixon, pra ter fama, gravaria até country agora. Aí a gente não sabe até onde que isso era desfeita, né? aquilo era desfeita ou não, porque o Iron lançou 2 álbuns sem o Bruce, tentando ver se fora, não sendo um fã de qualidade um pouco... não é ruim porque os caras eram bons músicos e tal, mas é um pouco duvidoso assim. Principalmente o X Factor, né? Que era um período também complicado, porque foi na época que o Steve Harris perdeu o pai. Então juntou essa vibe com a vibe de mudança de vocalista, então veio tudo na concepção do álbum, né? Mais complicado. Realmente, teve nesse período do Iron, acho que o problema do Iron foi a questão de querer fazer com que Blaze ele Soasse como Bruce. Soasse como Bruce. Não é. É diferente, por exemplo, do que ocorreu com Angra, com o Edu Falaschi. Que eu acho que ele seguiu uma linha mais próxima do que ele fazia no Symbols. Ele não tentou ser o novo André Matos. Porque ele sabia que tentar fazer o que André Matos faria, ele nunca conseguia. É por extensão vocal, né? Que tem uma voz mais grave, né? Puxada mais por causa do próprio Bruce Dixon, do Dio também, que são caras que ele era muito fã, então... Mas aí eles tentaram, forçaram com o cara. Você percebe que ele tenta em alguns momentos fazer o que Bruce faria e deu o que deu. Tem um momento, ok. Ok. Tem umas imagens de shows tem um show do Iron no Brasil, se não me engano é em 98, em Curitiba. Eles tocando no estádio, eu acho. Tem o Blaze cantando Hallowed Be Thy Name. Eu sou fã do Iron, assim, é deplorável, se dá risada, porque tem umas canções que simplesmente não poderia ter tentado cantar. Eu acho que uma dessas era Hallowed Be Thy Name, né? E também, assim, tem o Metallica, tem a treta com... A primeira delas foi com o Dave Mustaine. Isso. Metallica e Megadeth. Treta com o Mustaine que gerou uma nova banda que também nos faz feliz, né? Tá dizendo uma treta do bem. Nesse caso, a gente tá dizer que foi, né? E interessante que essa treta aparece no documentário do Metallica, acho que é o Some Kind of Monster, de 2003, 2004, que são os bastidores da gravação do Sentenger, que é um álbum também meio duvidoso, assim. Que até fez 15 anos agora, né? Em 2018. Que tem uma entrevista, tem uma conversa do Lars com o Dave, que eles alegaram que o Dave bebia muito. Metallica falando isso, né? Que o Dave bebia muito e estava um pouco alterado em relação à banda. Aí ele meio que fala, tipo assim, naquele dia vocês poderiam, tipo, só ter me falado pra me parar, não precisava, tipo, tá ligado? Me tirar da banda de uma vez. Só ter pedido. E nesse documentário tem muita treta, porque é entre 2001 e 2003, para a gravação do álbum, período que o James Hetfield se interna no clínico de reabilitação. Isso. Ele passa depois de um ano, pelo menos um ano assim, de tratamento, poder gravar com banda apenas do meio-dia às 4 horas da tarde. Então, assim, no documentário tem muita coisa, que tipo assim, ele tá lá com os caras e pessoal, 15 para as 4. Tá na minha hora, e meio que vou ter que ir embora, e tipo assim, ele ficou chateado, porque ele falava pra galera assim, vocês não podem mais escutar as gravações sem mim. Ao Lars, poxa, bicho, mas se 4 e 2
eu quiser escutar a música com o Kirk, eu não vou poder porque tu não tá mais aqui, entendeu? Assim, e os caras têm que... Ele tem que ir embora, mas os caras têm que continuar no estúdio. Então, assim, tinha muita briga de sair batendo porta e vou sair da banda. A própria saída do Jason Newsted também é um pouco Tribulado. complicada. É. Teve o anterior também, a briga entre o Lars e o Napster. Também. E chegou aí no Senado norte-americano, se não me engano, nos tribunais, para tentar defender, dizendo que os caras estavam ali roubando. Isso pra crítica, né, pra opinião pública foi péssimo, porque começaram a caricaturar eles, dizer que ele era um cara que... mercenário e tal, que meio que não precisava aquilo tudo. E que... Todo mundo sabe que esses aplicativos, eles sempre... Inclusive, teve também a briga lá do Ed Vedder contra... como é que é o nome agora? Do ingressos lá. Ticketmaster. Sim, nós colocamos isso na publicação, não foi? No nosso Instagram. Isso. Às vezes eu vejo assim, você lutar pelos seus direitos, né, velho? Você tá correto lá, eles estão cobrando preços abusivos, você tem que correr atrás, porque quem tá pagando é o fã. O fã vai estar pagando caro, eles não estarão recebendo, tendo a receita, né? Como eram caros os ingressos pro show do Pearl Jam, e eles fizeram uma briga enorme para poder tentar baratear os ingressos, né? A ponto de ir a julgamento e tudo mais. Esse caso do Oliveira deu completa razão, porque a briga é que o Ticketmaster começou a monopolizar Isso. as vendagens dos ingressos e começou a, tipo assim, só a gente vai vender, a gente vai inflacionar essa bagaça do tanto que a gente quiser. Tava ele soltando um inviável pra qualquer Eles, fã. tipo, não tem condição de vocês fazerem isso, pô, só vocês estão vendendo, então assim, só vocês vão ganhar, então, tipo, se ele ganhar, tipo, 5 vezes em cima de uma coisa, só... Complicado. E é uma atitude que a banda faz até hoje, que até é esperada pelos fãs, né? Isso. Que é um fator de muito respeito, assim, pra carreira deles, não só musicalmente, quanto essas atitudes. Porque Ed também, tanto Ed quanto a banda são muito ativistas eles, né? Eles gostam muito de compartilhar com o próximo as coisas, né? Eles sempre lutam para que o mundo seja melhor. Quando a gente fala de banda alternativa, eu sempre lembro das briguinhas aqui. Petrolina, as Treta! A gangue do... Somos o From Hell do Inferno, né? Que era... Foram réus do inferno. As tretas na orla. Menina, aqui também, não é só lá no exterior não, que rola as facadas não, aqui também, molotovs e tudo Aqui mais. a década de 2000, entre 2000 e 2008 também foi movimentada, né? Teve alguns episódios. Os episódios cabulosos. Parque Municipal, de cantor com o chapéu sempre do existe Chaves. uma briguinha aqui entre grunges e headbangers. Que alguns grunges e alguns headbangers se demonstraram depois apoiadores de milico, né? Pra não Citar candidatos, ex-candidatos. Aí aquela pergunta, nunca traduziram certas letras, não? Nunca sacaram. Por será que essa galera que se mostrou agora homofóbica nunca se ligou que Daniel na Cova dos Leões, a Legião, era um músico homossexual? Teu corpo é meu espelho, em ti navego. E a tua correnteza não tem direção. Algumas pessoas alegam que, eu gosto de ouvir o som. Beleza. Cada artista, ele bota um pedacinho da ideia dele ali naquela letra. Pedacinho de si mesmo, né? Pedacinho de si mesmo, pedacinho das ideias que você expressa. Então, ao invés de ser somente música, ele é uma, como é que digamos, formação de opinião, mesmo, né? Um ato político. A música em si, se você quer ouvir uma música agradável, você escuta aquelas que só falam de amor. Ou alguns instrumentais, né? Que nem letra Ou tem, instrumentais, né? isso. Que ainda assim, no instrumental você também põe um pouco de ideias. Se você compõe uma música mais pesada, mais rápida, odiosa, você está expondo um pouco do seu ódio, está, como é que diz? Doando um pouco do seu ódio para que outras pessoas também sintam aquele ódio. É verdade, não tem ação que não seja ação política. Qualquer claro. O ato de comer... A política está presente em todos os porque locais, as pessoas pensam que política é só partidarização, né? São coisas claro. Não são similares, né? Não são sinônimos no caso. Todo ato é um ato político, né? Então, assim, se posicionar é um ato político. Então, tipo, comentários tipo, absurdos, né?
tipo, que teve a vergonha alheia do Roger Waters aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? De algumas pessoas. Bon Jovi não, Pagaram é 900 reais e não entenderam o The Wall, né? o Bono com o Mephisto. Ele criou um personagem que chama de Mephisto, no qual ele faz a mesma coisa que o Roger Waters. Ele critica ditadores, inclusive no dia da eleição ele estava fazendo um show lá acho que era na Irlanda, e ele parabenizou a todos que estavam naquele dia elegendo o Capitão Bossa Nova. Parabéns hoje a todos os brasileiros que estão elegendo o Capitão Bossa Nova. Então é uma crítica, né? E assim, como é que... E, além de crítica, é treta. E assim, como é que essa galera tá vendo esse movimento todo, né? Assim, pô, será que essa galera é desinformada? Né? Achamos que não, né? Tipo o Roger Waters mesmo, né? O cara teve uma história super complicada, perdeu o pai, nos horrores da Segunda Guerra, o avô também. Então, assim, é o cara que sabe o que ele tá falando. Então, as pessoas, pô, não entenderam que, tipo, The Wall é sobre você, que você é um tijolinho daquele também. Então, tipo assim, O pessoal literalmente só quer... Aceitou o seu tijolo. E falando dessa questão de Europa, a gente lembra lá pelos cantos da Escandinávia, norueguesa, do norte, Odin, Thor... do norte nórdico, né? Do norte nórdico. A galera do black metal norueguês, né? Que ali foi treta embaixo de treta. Que a galera queimando igreja, brigando entre si. Teve o caso mesmo de Vikings, que matou Eurônimos. Essa daí, digamos, foi uma treta cabulosa, né? Porque envolve assassinato. Não é coisa simples. Não é né? brincadeira. Não é só aquele negócio de um soco ou alguma coisa assim, não. É um assassinato. E Varg, ele disse que, em depoimento, que matou Eurônimos por legítima defesa, porque ele, segundo a defesa, Eurônimos tinha o desejo de matar ele, filmar aquilo ali para ser utilizado depois, a filmagem da execução de Varg. E Varg foi acusado de ter matado Eurônimos por ter insistido na assinatura de um contrato, contrato musical. Ele não aceitou, rolou a treta, ele matou o cara, só que matou com 23 facadas. Ou seja, não foi uma legítima defesa, muito legítima não, ele realmente matou com raiva. Ele estava com raiva. Ele estava com ódio, né? Raiva com ódio mesmo. Tanto que ele foi julgado e foi condenado à pena máxima na Noruega, que é 21 anos de prisão. Você lembrando aí, viu? Aqui no Brasil a gente prende por 30 anos, e você está achando ruim. Na Noruega se prende no máximo por 21 anos. E ele, por esse assassinato, ele foi condenado à pena máxima. E é usando como parâmetro, né? Para algumas pessoas. Na Noruega é assim, na Suécia é assim. Vamos pesquisar, ver se é assim mesmo, né? Ele pegou a pena máxima e foi solto tal, e continuou. Aí, digamos, fazendo as tretas dele. E falando dessa questão de treta mesmo do black metal, eu volto sempre a lembrar dos black metal do VSF, que não seria um xingamento, que você pensa um xingamento também, eu sei que eu pensei também quando eu vejo VSF, mas é o Vale do São Francisco, né, que aqui é a nossa região. A galerinha dos infernos from hell. Não tem como eu lembrar desse pessoal, porque muitos que a gente até comentava, que a gente hoje em dia não vê mais a pessoa que, por exemplo, intimava pessoas que usavam camisas, por exemplo, de banda de new metal. Vou ali tomar a camisa daquele cara. Por quê? Porque é new metal, só por isso. Só porque eu não gosto dele. Só porque eu não gosto dele, vou tomar a camisa. Ou seja, isso aí também acabou a resultar em várias tretas sem necessidade. Sem nenhuma, só por questão, digamos assim, por besteira da besteira. E muitas pessoas que eram intimadas, coincidentemente, eram pessoas bem mais novas do que quem estava intimando. Então assim, será que não é bem covardia também não, né? Tipo, querer... Com certeza cabe um pouco de covardia nisso, né? Fake news. Tá ok? Nessa questão de fake, a gente lembra de uma briguinha que teve, digamos, duas visões.
Ou seja, uma desmentindo a outra, como se uma fosse a mentirosa e vice-versa, que foi a de Chorão e Marcelo. Ah, Sim, Que tretinha cada básica um de Chorão botou e o Marcelo seu, Camelo. digamos, sua visão, sua versão, sua né? versão aí. A gente tá até comentando antes do programa, tem um vídeo no YouTube, um vídeo completo do Chorão falando, que é um programa da TV Cultura chamado Ensaio, de 2009, que ele fala sobre esse episódio com quase 7 minutos, 7, 10 minutos sobre esse episódio, com muitos detalhes. Eu, pessoalmente, tendo a achar que ele estaria com a razão, porque o outro lado meio que não se manifestou tanto assim, e ele fala com muito detalhe sobre esse fato. Então, assim, ele fala que por repetidas vezes o Marcelo Camelo, em entrevistas, vários jornais e tal, sempre falava mal da banda e dele pessoalmente. E ele não via, não entendia o porquê disso, porque eles não têm amigos em comum e tal, e tipo, isso não é uma coisa do cara falar mal uma vez, ele disse que isso passou a ser uma situação recorrente. Aí ele disse que certa vez eles se encontraram na MTV e ele chegou no Marcelo e falou, olha, eu queria pedir pra você parar e tal, porque isso tá me incomodando pessoalmente, não em relação à banda, mas assim, eu não tenho sentido de você falar, porque a gente não se conhece tanto assim. E ele disse que o Marcelo Camelo, tipo, não, desculpa e tal, não era essa a minha intenção, a intenção era criticar para que você crescesse. Ele disse que seria bem arrogante da parte do Marcelo Camelo. Aí ele disse que ficou resolvido. Cerca de 2 meses depois, recebeu uma ligação do Marcelo Camelo, estava em turnê, e o Chorão disse que atende, e começa a elogiar o último clipe do Charlie Brown, do Los Hermanos. E quando ele para de falar, o Marcelo fala, olha, é porque eu falei mal de você de novo em uma entrevista e tal, mas é só para que Foram você... só para algumas é revistas, só para que alguns você jornais. cresça e tal, assim, uma crítica super positiva e tal, super bacana, e meio que, porra, velho, aí tipo... No, já, só aquele Acabei de elogiar o cara e o cara tá dizendo que falou mal de mim de novo. Aí ele disse que essa história combina com um episódio que ele tá no aeroporto, versão do Chorão, segundo o Chorão. Ele tinha se abaixado para amarrar o sapato, né? E quando ele levanta, ele tava sozinho nesse momento, quando levanta, vê os 4 caras do Los Hermanos ao seu redor, xingando ele. Você não podia falar isso, não tem direito de falar isso, não sei o quê. E ele disse que foi pra cima dos caras pra se defender. Lógico, no vídeo, né, nas palavras dele, ele dá com muito mais detalhes. Então, assim, é uma situação muito complicada, porque, em todo caso, o cara meio que começou a falar mal de outra banda que os caras não eram amigos, não eram do mesmo nicho, da mesma cena. Então, assim... Era uma perseguição, né, na verdade. Ele fala que parecia uma perseguição, né? O cara não gostava porque o cara tava fazendo sucesso, queria fazer sucesso também e criticava. A mesma coisa do Guns com o Bon Jovi. Mesma treta. É verdade. Aí, do Charlie Brown tiveram as tretas internas, né? Isso. Mais notadamente entre o Champs Isso, o Champion e o Chorão, e né? o Chorão, né? Que o Champion saiu da banda em 2005, retornou em 2011 pra banda. Em 2012 tem um vídeo até no YouTube também, do episódio, pra nós, embora fãs do Charlie Brown, episódio lamentável, né? Desnecessário, no qual o Chorão, com o microfone, começa a meio que destratar o Champion, dizendo que o cara agora que não tem mais dinheiro, meio que se arrastando, pedindo pra voltar pra banda e tal, e meio que isso o Champion abandona o palco. Alguns dias depois eles fazem um vídeo, o Chorão se desculpando a ele, aos fãs, ao público, e falando que eles estariam bem e tal, mas e publicamente não saiu mais tanta crítica, tanta história assim sobre briga. Mas quem era o próximo aos dois falava que isso acontecia também, não na mesma intensidade, mas continua acontecendo durante o ano de 2012, foi o último ano que a banda existiu, né, e em março de 2013, 5 anos completados agora, a tragédia da perda do Chorão. E exatamente 6 meses depois, do Champs também, né, que já é motivo de treta, porque tiveram muitas críticas, dizendo que os caras eram espécies de abutres,
estavam querendo viver supostamente da morte do Charlie Brown. Tipo assim, os caras não entenderam nada, né, do que significava essa nova Isso. proposta dos caras de estarem tocando e tal. Mas é complicado. Treta também teve no Barão Vermelho. Treta teve, né? A saída mesmo do Cazuza da banda. Quando eles gravaram o Maior Abandonado em 84, foram tocar no Rock in Rio, a banda já era disco de ouro. E tem um documento, tem uma biografia do Barão Vermelho, escrita pelo baterista Guto Goff e o Ezequiel Neves, chamada Por que a gente é assim? De 2007 essa obra. E eles falam que assim que começou em 85, aquela coisa dos amigos de bares, né? O Cazuza ia pro Baixo Lebon, aí ficava os caras lá, porra, mas você é foda, você devia gravar só suas músicas e tal. Você não vem na plateia e fala, Cazuza, Sempre Cazuza. incentiva. E ele, pô, o que será? Não sei o que. E começou a ficar aquela coisa, né? Aí eles vão, isso passa assim, cerca de 5, 6 meses. Entre junho e julho de 85, eles vão apresentar um projeto de novo álbum que estava ensaiado e pronto para ser gravado. Era entrar no estúdio e gravar as músicas e o Barão Vermelho ia apresentar para a gravadora o orçamento. E o Cazuza estava embaixo do prédio esperando eles, com o Ezequiel Neves. Quando os caras chegaram, ele falou assim, pessoal, tô fora. 2 dias antes de gravar o álbum com os caras. Aí os caras tipo, hã? Como assim, cara? Então assim, Nossa, desestruturou a coisa toda. A banda teve que, enfim, passou por... Reformulação. Tiveram que dividir o material do primeiro disco, tanto que a música Exagerado seria gravada pelo Barão Vermelho, mas acabou sendo gravada pelo Cazuza. E o Cazuza teve a gravadora, tipo, enfim, acabou dando preferência ao material dele e a banda passou por alguns apuros, mas assim, os últimos shows do Barão com o Cazuza, teve outro episódio, se não me engano, em Maringá, em São Paulo, que eles foram tocar e depois de algumas músicas o Cazuza saiu do palco e tinha o chiqueirinho, né, e tinha a portinha pra ele voltar. E disse os caras, como era com segurança, só, quando ele sair, não precisa ele voltar mais não. Fecha a porta, a gente vai tocar sem ele. Porque ele já tinha avisado que ia sair da banda, os caras, Então, tá bom. Ele saiu, quando ele voltou, os caras começaram a tocar uma canção chamada Menina Mimada. E o Cazuza, porra, abre aqui, o cara volta pra cantar, não sei o que, começou a bater na porta, aí os caras terminaram o show sem ele. Deu uma dor de barriga nele ali, ó. Uma pergunta. Algum de vocês assistiu o filme de Tim Maia? Sim. Vocês acham que realmente ocorreu aquela treta entre Tim e Roberto Carlos? Se eu não me engano, sim. Na Porque no biografia filme, dele porque tem. no filme tem, realmente. Que ele vai chegar assim, pedir uma ajuda ao Roberto Carlos e é destratado, né? O produtor chega até, se não me engano, jogar um dinheiro assim pra ele. Tipo, pega aí essa esmola, né? esmola aí. E, segundo em outras reportagens, tudo, documentário, a relação entre Roberto Carlos e Tim Maia era de praticamente uma amizade, digamos, de Parceiragem infância, mesmo, né? Parceiragem mesmo. Aí a gente fica até em dúvida se realmente aquela parte do filme realmente ocorreu essa treta mesmo, ou se foi alguma coisa assim, tal, Tipo, pra encher o roteiro, para né? preencher o roteiro. A gente fica até nessa dúvida. Até hoje, quando eu vejo aquilo ali, rapaz, será que realmente ocorreu isso? Porque a gente também sabe que o Tim, ele não guardava papas na língua não, ele falaria na cara, em qualquer reportagem tudo ele já diria, ó, Roberto Carlos ele fez isso comigo, realmente, era um safo. Tem algumas que ele fala assim sobre o Roberto, mas você vê que ele, tipo, parece que ele meio que, tipo, queria segurar alguma coisa, não queria... Tem algumas que ele meio que fala, pô, Roberto pô, sensacional, cara, te amo. Mas, tipo, fica meio que, pô, esse cara fez isso e aquilo e tal, não sei o que, né? É uma treta aí que a gente nunca vai saber se realmente ocorreu ou não. E realmente, infelizmente, um dos personagens, né, o Tim, nos deixou antes dos 60 anos, né, foi 55, foi 56. 56, que ele 56. morreu em 98. Aí a gente nunca vai ter realmente a resposta concreta dessa treta, se realmente ocorreu ou não. Principalmente quando a gente fala assim de artistas que, como a gente até comentou, como estão no auge.
quando tá ali naquela briga tudo, um disputando espaço na mídia contra o outro, sempre ocorre dessa briga. Atualmente a gente, digamos, é um pouco menor, a gente, até menor. A gente vê anos 80, anos 90, as tretas eram muito bruscas, é direto. Qualquer grupo, banda, independente de ser rock, pop e tal, todo mundo saía na disputa porque era um espaço muito mais reduzido. Não existia internet. Hoje em dia você cantou, gravou ali, jogou numa plataforma de stream, tipo não sei o que, ou você faz um vídeo e joga em outra plataforma para a pessoa assistir aqui no YouTube. Eu vou falar YouTube porque a gente está usando essa plataforma. Isso. Mas você criou seu álbum e jogou ali na rede, uma pessoa lá no Japão, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, vai ouvir você em um segundo. Gostando do som, A concorrência aumentou, porém a rivalidade diminuiu. Interessante essa frase, bicho, mas né? Eu acho que é principalmente por causa da facilidade que você tem de ter seu espaço. Nos anos 80 não, você tem que tocar muito para ganhar aquele espaçozinho ali, MTV, principais rádios. Ou tem algum padrinho, porque alguns aqui no Brasil tem uns exemplos tem uns exemplos de apadrinhados. de algumas boy bands que... Né? Que aí você teria que ter realmente um padrinho ou então cantar muito para ter seu espaçozinho lá na mídia. Porque era bem restrito, não era algo que tivesse, digamos assim, uma facilidade. Você lançar seu material e uma pessoa no outro continente ouvir. Você teria que ter um sistema de distribuição muito grande. Acho que isso daí é que fez com que reduzisse essas tretas. E aí falando dessa questão de apadrinhados, a gente lembra do grande Milli Vanilli. Milli Vanilli. Esse... Conhece? Porque o Milli Vanilli, ele foi o caso assim, não é uma treta entre grupo e entre um grupo e outro grupo, uma briga interna. O Milli Vanilli foi, digamos, eu acho que o maior... É o faço da música. Faça da música. Se você não sabe quem é Milli Vanilli, vamos dar uma explicaçãozinha aqui breve, porque há documentários no próprio YouTube falando desse grupo. O Milli Vanilli, ele diz ali, no final dos anos 80 e início dos 90, era o auge das bandas da chamada Eurodance, que era o pop europeu, ali da galerinha bonitinha, tal, a galera jovial, a galera de academias. E um produtor, Ferian, ele achou dois caras numa discoteca na Alemanha, que era o Rob Pilatos e o Fabrício Morvan, né? Fabrício Morvan. E ele achou esses dois caras numa discoteca. E disse, oxe, esse biotipo dos caras aqui, tal modelo assim, tal, posudo, dois negrões. Vai ser legal botar esses caras aqui para fazer um grupo. Aí viram aqueles dois caras e disseram, isso aqui para fazer uma dupla assim, tipo uma boy band, vai ser perfeito. Uns caras porte físico legal, tudo de academia mesmo. Só que aí ocorreu um problema. O Morvan, ele realmente cantava, ele tinha uma boa voz. Só que o Pilatos, meu Deus, o Pilatos era terrível, ele não cantava, era terrível. Aí o produtor disse, agora danou-se, fudeu. Fazer o quê? Aí ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Botar 3 cantores, no caso não eram dupla, eram 3 cantores, com vozes excelentes tal, para cantar as músicas, e a dupla, Pilatos e Morvan, Dublava. ia ser só os dubladores, dublar. O resultado é que eles fizeram um enorme sucesso na época. Muito sucesso mesmo. Ganharam Tanto que Grammy, se não me engano. ganharam o Grammy, prêmio de Video Music Awards da MTV, eles Se não me engano, ganharam. o Grammy foi tomado dele. Foi. Né? O Grammy acabou sendo Foi a tomado. treta que também rolou. O da MTV não, porque ele ganhou no destaque de visual. Aí como o visual deles não incluía Era original, a né? voz, não incluía a voz e era original, eles continuaram com o prêmio. Mas do Grammy não teve perdão não, foi lá realmente, como tu disse, Jossi, foi lá e Confiscou, tomou, né? confiscou. Eles ganharam o Grammy de revelação. E foi uma época que tinha realmente duplas muito boas na época. E mesmo assim eles ganharam, desse jeito. E
ia levar por um bom período desse jeito, porque a treta era bem bolada mesmo. E como nós sabemos, muitas boys bands, até os dias de hoje, viu pessoal, acabam usando playback nos shows. E eles poderiam ir levando isso aí o resto da vida. Se não fosse... Só que aí ocorreu de um show nos Estados Unidos, que se não me engano foi até transmitido pela MTV, que eles estavam cantando logo a principal música deles. E aí a música no refrão travou. Era a palavra girl, né? É girl. Ele ficou repetidas Ficou vezes. repetindo. No primeiro momento, eles ficaram levando aquilo ali, e a galera, como o público era imenso, acho que 80 mil pessoas estavam lá, também repetindo o refrão, eles até acharam legal. Só que aí eles perceberam, quando passou de 10 vezes repetindo a mesma palavra, eles está tendo alguma coisa lá atrás. E aí o que aconteceu? Pilatos, ele ficou desesperado. Desesperou-se mesmo e correu para trás do estúdio, para trás do palco, para saber o que estava ocorrendo. E aí o pessoal lá estava também no desespero para tentar resolver o problema desse playback. E aí quando resolveram, quem foi que disse que o cara queria voltar para o palco? Ele ficou desesperado. Eu acho que até, eu imagino que foi que aconteceu com ele. Ele deve ter ficado realmente com medo de chegar lá em cima do palco, dar problema de novo e dizer, ó, agora vocês vão ter que levar aí com a voz de vocês. O cantor tem que cantar, né? Imagina. O cantor tem que cantar. O Morvan, ele ia levar. Ele realmente tinha uma voz boa. Mas ele, não é que ele abrisse, não é que ele falasse, então não já ia ver que não, esse cara não é ele não. Quando o Pilatos abrisse a boca, as pessoas iriam lavar as mãos, né? Porque... Aí todo mundo ia desconfiar. E é por isso que eu acho que acredito que ele deu esse desespero de não subir. E o outro levou o show. E aí, logicamente, algumas pessoas críticos começaram a contestar aquilo. Por que esse desespero? Tal? Playback, todo cantor pop faz playback. Poderia muito bem voltar. O público em si nem reparou. O público já sabe que é playback mesmo, quer ver os caras. E nem reparou, mas alguns críticos começaram a contestar aquilo ali. Será que realmente é os caras que estão cantando? Nessa discussão vai e vem, eles voltaram no ano seguinte a ganhar mais prêmios musicais e tal. E aí o Rob Pilatos, ele acabou, digamos, o sucesso subiu de vez para a cabeça dele. Ele começou a se dizer... Em uma entrevista, né? Numa entrevista ele chegou a dizer que era melhor que Bob Dylan, que Paul McCartney. Ele é melhor que esses caras, que ele era o novo Elvis. A crítica que já estava em cima, aí é que começou a fiscalizar mesmo em cima eles. E aí foi a gota d'água para um dos vocalistas verdadeiros pegar em uma revista, dar uma entrevista dizendo que não, eles só fingiam, dublavam. Eles aqui eram os verdadeiros cantores. O produtor ficou desesperado, logicamente. Oxe, esse cara falando uma merda dessa, ele pegou, foi lá e deu 1,5 milhão pro cara, 1 milhão de doletas. De trumpers. 1,5 milhão de trumpers para ele ficar calado. E aí, logicamente, ele recebeu, né, e aí começou a contestar, dizendo, não, era só, vocês entenderam mal, que era só questão de backing vocals que a gente fazia e tal. Mas aí os outros caras que faziam vocal também queriam os deles. Eu acho que não tiveram... Depois dessa, a gente vai criar o nosso também. Vão querer o nosso também. E aí eles acabaram abrindo o bico de vez. Todo mundo abriu o bico. Não, realmente eles só fazem a dublagem. A gente somos as verdadeiras vozes. E aí, logicamente, começou a treta em cima deles, uma treta imensa. Caçaram o Grammy deles, a gravadora nos Estados Unidos, acho que era a Arista, também cancelou o contrato, pediu de volta os álbuns que estavam nas prateleiras, que ainda eram LPs, cassetes e tal, começou a pedir de volta e tal. Gente começou a processar também, querendo o dinheiro de volta, por propaganda enganosa. E nesse rolo todo, o trio que fazia as vozes de verdade tentaram fazer uma banda chamada Real Milli Vanilli. Só que aí, né, o nome já foi pra... O nome já estava queimado já estavam queimados. Aí eles fizeram algumas apresentações e logo foram escanteados, foram esquecidos. E aí vem o problema. Eles já tinham material para um novo álbum. E aí o Morvan e o Pilatos queriam realmente cantar, não deixando de cantar realmente de verdade. E aí foram lançar um álbum que
até alteraram a capa, mas esqueceram de alterar a lombada. Olha, na arte esqueceram de alterar a lombada, tanto desespero para lançar isso aí. E a capa veio com um título, que vocês vão ver aqui, porque eu esqueci o título. E a lombada veio com outro título, que é esse título aqui de cima, que vocês estão vendo aqui. E aí lançaram isso aí, mas já estavam queimados, a vendagem foi lá embaixo, tá? O pessoal já estava totalmente desacreditado e logicamente o sucesso foi embora. O Morvan, ele tinha até uma voz boa, ainda continuou levando como vocalista, mas o Pilatos, ele realmente recaiu. Ele até foi preso por alguns delitos e tal, e acabou morrendo de uma overdose. Em 98, Em né? 98, ele cometeu, muitas pessoas dizem que é suicídio, outros que foi uma overdose acidental, mas ninguém sabe realmente se realmente o que ocorreu na morte dele. E o Morvan está até aí lançando álbuns e cantando. Ele realmente tinha uma voz boa. Mas o Pilatos, ele realmente Pilatos foi a fraquejado. desgraceira do projeto. É, que esse aí foi, eu acho que a treta maior na música, porque realmente foi um grupo que nesse período realmente tinham várias bandas que faziam back vocals e contratavam músicos profissionais para cantar, principalmente no meio dessa Eurodance. Tem até acho que uma cantora brasileira, esqueci o nome dela, ó. Ah, é The Rhythm of the Life, né? Rhythm of the Night, né? É, This is the rhythm of the night. né? exatamente. Oh, night. Que aí era uma cantora e botaram outra menina só por causa da pose e depois rolou a treta e tal, tiveram que voltar com ela. Mas desse período realmente tinha muitas tretas dessa forma, mas nenhuma como eles. Eles realmente chegaram a ganhar vários prêmios, vendagens no topo. Se fosse hoje em dia comparar, seria tipo, digamos, Ó, ficou um papel em você. Tudo bem que você falou. Se fosse em termos atuais, seria algo mais ou menos como não vou mentir não, seria como um Justin Bieber, no início da carreira. Algo assim. Ou mais, né? Ou mais, porque era no auge, algo assim no topo. Capas de revistas, entrevistas em Em uma todos época os sem locais. internet, sem celular, então assim, a divulgação era muito mais Mais raiz, restrita. né? Era muito mais complicado. Então, E mesmo assim eles conseguiram uma divulgação imensa de um grupo Disco europeu vendia, dos Estados disco. Unidos. o disco vendia bastante, né? E aí de repente não são uma dupla de dois não cantores. Bom, de tretas, acho que tem um aqui que completa 30 anos agora aqui no Brasil, que foi o show da Legião Urbana no Mané Garrincha. Aquele famoso show, né, que deu uma pequena confusãozinha. Pequeno. Nas primeiras músicas, acho que na quarta, cerca da quarta música, mais ou menos, assim, naquela época, os shows aqui no Brasil, eles não tinham estrutura alguma. É muito diferente do que tem hoje, né, em alguns, né? Então, assim, o palco era muito baixo, eram muitas pessoas, não tinha um banheiro químico, era a polícia com um modo um pouco não tão Carinhoso. preparado para lidar com o público, também não era quem devia estar lidando com o público. E nessa fase do Mané Garrincha, nesse show da Legião, cerca de 30 mil, teve algumas dezenas de milhares de pessoas. E o clima que estava naquela época era muito complicado, porque assim, já estava tendo confusão fora do estádio, antes da banda chegar. Da polícia jogando os cavalos em cima da garotada e, sabe, uma coisa muito complicada, até para ter acesso ao próprio estádio. Então assim, quando a Legião começou a tocar, subiu um maluco no palco e correndo, pula nas costas do Renato Russo pra tentar enforcar no meio do show. Aí os caras conseguem separá-lo e tal, e depois disso a banda sai do palco. Depois de um tempo, volta, o Renato dá meio que um esporro na galera. Alguns dizem que é lição de moral, eu não diria que é isso. Ele fala que meio que a cidade é uma cidade que, poxa, é a capital brasileira de consumo de cocaína, de drogas e tal. Então, tipo assim, meio que a galera, pô, velho, mesmo sendo, mas tem que se ligar também, que tem que ter um limite, pô. E ele fala que naquela época, lá em Brasília, a galera tinha mania por ir pro show e jogar coco. Bebia o coco e jogava no palco, pô, na galera. Então assim, levar um cocada daquilo na cabeça deve ser pau, hein? Sim. E nesse show também, a galera, tipo, aquelas bandas de dinamite, a galera acende e jogava no palco, porque o palco era muito baixo.
Então, assim, eram várias pressões psicológicas que você estava tendo naquele momento. E com esse fato da Legião, depois disso a banda teve que sair do palco, foi muito complicado a volta. A própria... Teve um apartamento em frente à casa dos pais do Renato, quando ele tava, que a galera pichou lá, Legião Urbana, não volte nunca mais. Tipo, estavam queimando discos da banda na frente do prédio, queimando camisas da banda, foi uma coisa super complicada. Mas treta, né? Então... Isso aí lembra muito nessas tretas de show o que ocorreu nos vários Rock in Rios, né? Com Lobão, com Carlinhos Brown, Isso. com Erasmo Carlos, toda essa galera. No Treta. Acho que a pior foi com o Lobão. O Lobão, ele não conseguiu nem fazer nada, né? Ele entrou, cantou uma música, na segunda já tava chovendo lata no palco. E foi no segundo, né? No segundo Rock in Rio. No primeiro, a treta que rolou foi com o público não aceitava o show de um cara chamado Eduardo do Sec e Duque de Abelha, porque alguns desses shows mais pops era o Iron Maiden, o Queen e os Scorpions para entrar em palco. Então essa galera foi para ver essas bandas. Então assim, o show do Duque de Abelha mesmo, tem vídeos no YouTube que a galera pegava os copões de refrigerante cheio de terra e jogava no palco. De terra e de outras substâncias também, né? Líquidas. Jogavam no palco assim na galera. O Eduardo do Sec mesmo foi expulso do palco, a galera vaiou também até o Erasmo Carlos, que a gente já falou no outro programa aqui. Poxa, é um desrespeito sem tamanho. Mas aconteceu e no primeiro teve essa treta, né? Que é o que até ocorre ainda, que até já se comentou, de não saberem muitas vezes organizar as apresentações, né? Quem tocaria antes de quem tocaria em tal dia, porque isso influencia também. Evita certos atritos, né? No terceiro do Carlinhos Brown foi no do Sepultura, se não me engano, foi? Foi em 2001. Foi. Acho que foi tocar antes do Guns, né? Rapaz, eu acho que foi no dia do Guns, ó. Foi o mesmo dia do Guns. Antes de tocar o Guns voltando tudo, aí bota quem? Carlinhos Brown. Nossa, e pra piorar, eu acho que ele tem tipo uma pontezinha, ele vai lá pra ir perto da galera, aí que começa realmente a galera jogar muita coisa nele. Ele, eu sou do amor, e aí chovendo lata na cabeça dele. Era copinho ainda. Tem uns copinhos com substâncias. garrafinhas de água mineral que não era tão mineral assim, não era só água, né? Mas com o Lobão não conseguiu fazer nada no palco. Mas realmente, em termos de shows, tá várias tretas aí cabulosas. Agora falando de shows, vocês acham o quê? Que quando o Kurt tocou aqui, acho que foi no Hollywood Rock, Foi, tava 93. Chapadex. Vocês acham ali que realmente ali dá para considerar como uma treta, um desrespeito? Não, o cara já estava no final assim, digamos, no limite da carreira dele já. E aí foi tocar Chapadex. Não é porque assim, o Kurt tá complicado. chapado naquela época era quase que um Constante. eufemismo, assim, de tá chapado, pra não dizer outra coisa. Mas só que foi Na demais. falta de outros termos. No show daqui, você vê que ele não conseguiu tocar assim, digamos, um Nirvana, como a gente vê tocando em outros locais. É tanto que no final do show é até aquela situação, né? Que ele cai assim, sai de quatro. Uhum. Sai se arrastando. Sai se arrastando. Aquilo ali realmente é uma coisa assim que a pessoa há de se pensar realmente, se aquilo ali é uma treta ou uma coisa de respeito mesmo, pelo menos vai chapar, mano, vai chapar ao limite de tocar direito. O negócio é conseguir tocar. onde é que chegar nesse limite, né? Porque às vezes, tipo assim, o negócio é que essa linha ela vai subindo cada vez mais, então assim, até chegar nesse limite. nesse limite, já Chegou. ultrapassou vários limites, né? Então... É. E talvez o modo como se divulgassem os shows, porque tem até entrevista do Renato Russo nessa mesma época, ele fala que de jornais no Brasil, televisivos, falando que assim, show de rock é isso mesmo, é só confusão. Então assim, tipo, é super absurdo esses comentários assim, tipo, que vocês podem dizer claramente que é um machismo, a opinião da pessoa que tá falando ali, ao invés de uma dedução sobre o fato e tal.
Mas do Cut, acho que foi incapacidade mesmo de conseguir fazer. Porque, na moral. Eu não lembro desse show, pô. Eu tava muito chapado. Não, muito, esses shows muito. e alguns que ocorreram no começo de 94, o fatídico ano, dão conta de shows em Roma, que ele misturou champanhe com heroína, que saia do palco completamente. Grog. Tocava Apagado. 3 músicas e caía do palco, bicho. Ele já tava no limite já. Então, assim, tipo, Não tinha mais jeito. era muito complicado. É porque tem até entrevistas que ele fala que, tipo assim, depois do lançamento do In Utero, né? A gente ia falar sobre esse álbum aqui. Que ele fala que, poxa, eu queria cantar músicas tipo All Apologies, Dumb, e a galera só quer escutar Smell Like. Smell Like, Smell Like, Smell Like, e tipo assim, a gente quer mostrar um outro lado da banda. E ele até fala, né, da questão da música Rape Me, que não é apologia ao estupro, que é uma música que trata justamente como é que a indústria trata os artistas, Uhum. que como se fosse um trabalho mecanizado, né, um trabalho de montagem, você tem que apresentar várias coisas de modo muito constante, E que venda. e seguindo uma fórmula que é muito... que pra arte você seguir uma fórmula é você matar o trabalho. É. Aí, tipo, realmente tem essas questões, né? De que era complicado você estar fazendo... e muitas documentários, obras falam que ele era muito sensível. Então, assim, ele sentia muito essa questão. E aliada à situação da adicção, né? Do vício, isso potencializava tudo. Bem, pessoal, realmente, se você fizer uma sequência das tretas do rock, Tem muita desde lá do É muita. início, é muitas. Passa alguns dias falando assim, dá pra... A gente falou aqui só, digamos assim, das mais notórias, das mais conhecidas. Daquelas assim que o pessoal, quando fala da banda e diz, essa banda teve uma treta, aí você lembra logo. Outras assim que o pessoal já estava até esquecendo, mas que realmente a pessoa, sempre que é fã, volta a lembrar de que ocorreu isso aí, não é mesmo? É É mesmo. verdade. É verdade esse bilhete. Bem, então, vamos aqui encerrar mais esse podcast. E se você não segue lá a gente nas nossas redes sociais, Face, Instagram, vá lá, siga a gente, dê uma curtida nos materiais que a gente voltou a postar também, bastante coisa. Um joinha no Instagram e tal. YouTube. No YouTube aqui, seguir o canal, dar um joinha aqui nesse vídeo e também marcar a sinalização para receber sempre as atualizações, porque vocês agora, seguidores do canal, estão vendo que sempre está rolando aqui esses podcasts novos. E podcast para pessoas que, digamos, estão procurando novidades, nós vamos planejar algumas coisas aí futuramente. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.